paz do Senhor para todos. Estamos alegres de estarmos aqui mais uma vez dessa quinta-feira para juntos estudarmos a palavra de Deus e mais um culto. E é um privilégio poder estar aqui e transmitir uma mensagem da parte de Deus. E eu estava nessa manhã, já no finalzinho da manhã, ou no início do dia, acordei um pouquinho mais cedo, fiquei alguns minutos pensando no que iria falar nessa noite, e Deus falou algo no meu coração, porque nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão passando por um momento de dificuldade, de crise, de sofrimento. Algumas pessoas estão até meio que depressivos, ansiosos, e Deus colocou algo no meu coração para falar com você nessa noite. Eu quero já fazer uma oração e depois ler com você um texto na palavra de Deus. Mas antes eu peço a você, compartilhe essa live. Talvez tenha alguém da sua família, algum amigo que esteja passando por momentos de adversidade. Você compartilha com ele, para que ele venha também ouvir uma porção da palavra de Deus, que certamente irá o alimentar, irá fortalecer. Quem sabe, se ele não for evangélico, ou se ele mesmo for afastado do caminho do Senhor, ele não venha voltar para a presença de Deus. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós glorificamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, juntamente, ó Deus, com um grande grupo de pessoas dentro dos lares, ao alcance dessa live, pessoas aqui da nossa igreja, pessoas de fora, e talvez até alguém que ainda não aceitou a Ti como Salvador. E eu peço a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira especial, que o Senhor venha nos abrir a porta da palavra e venha alimentar a nossa alma, venha nos fortalecer nesse momento difícil que estamos passando, momentos de perdas, momentos de angústia, momentos de incertezas e até, ó Pai, momentos de ansiedade para muitos de nós. Agora, Deus, iremos ler um texto da Tua palavra e pedimos a Ti, ó Deus, fale ao nosso coração e nos ajuda nesta noite. No nome de Jesus Cristo nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 4, e vou falar um assunto muito conhecido, um texto muito conhecido, porém Deus me deu algo para compartilhar com você nessa noite. Verso 4 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu reparei um detalhe aqui nesse texto. A primeira vez que o anjo veio e tocou em Elias, o texto diz assim: um anjo
o tocou e lhe disse. Só para a gente refletir um pouquinho. Na primeira vez, o texto diz: um anjo o tocou e lhe disse. Quando a gente olha para o verso 7, a segunda vez, muda a pronúncia, diz assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Por que eu separei esse detalhe? Porque o primeiro texto diz que um anjo o tocou. O segundo texto diz que o anjo do Senhor. Há uma diferença grande nesses dois personagens. Todos nós sabemos que quando a Bíblia diz aqui no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, está falando da pessoa teofânica de Cristo. Era a manifestação de Cristo no Antigo Testamento e era denominado de o anjo do Senhor. Da primeira parte foi um anjo, né? Quero entender que era um mensageiro, alguém que veio para uma função. Já na segunda vez veio o anjo do Senhor. Então, irmãos, todos nós conhecemos bem esse texto, todos nós sabemos o potencial de Elias, a capacidade de Elias. Pouco se sabe a respeito da sua vida, só se sabe que Elias, um tisbita, né, dos moradores de Gileade, a Bíblia chama ele assim. Nós sabemos que a história de Elias começa no capítulo 17, quando ele veio e ameaçou Acabe, ou ele profetizou contra Acabe. Ele disse: não haverá chuva e nem orvalho senão segundo a minha palavra. Logo em seguida veio a ele a palavra do Senhor, mandando que ele se retirasse para o ribeiro de Querite, e que Deus já tinha ordenado aos corvos que o sustentasse. Nós sabemos da história que vinha pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde, trazida por corvos. Ali Deus já estava mostrando o seu poder, a sua condição, e em um momento em que não tinha chuva, seca, fome, animais morrendo no campo, quem ia se importar com um corvo voando com um bife, né? Um pedaço de carne no bico, né? Quem ia se importar com isso, visto que tinha muita carne morta, muitos animais mortos no campo? Mas o foco da minha revelação, a revelação que Deus me deu, o foco da minha reflexão nessa noite, não está basicamente na história de Elias. Todos nós sabemos que depois de muito tempo Deus mandou ele se mostrar a Acabe. Ele desafiou os profetas de Baal, venceu os profetas de Baal. Depois, em seguida, foi ameaçado por Jezabel, e chegamos a esse ponto que nós lemos aqui. Depois que foi ameaçado por Jezabel, Elias ele seguiu em rumo ao deserto. Ele deixou o seu moço na entrada de Berseba e foi andando pelo deserto. A Bíblia diz, como nós lemos, caminho de um dia. Entrou bastante para dentro do deserto. Podemos dizer, Elias ele procurou o seu próprio isolamento, dispensou o seu moço, o seu auxiliar, e foi sozinho para o deserto. E o texto diz que ele deitou-se debaixo de um pé de zimbro e no seu ânimo pediu a morte. Podemos dizer ou imaginar que a última oração de Elias foi dizer: basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas o que me chama a atenção foi justamente a providência de Deus nesse momento de crise. Foi justamente a providência de Deus nesse momento de adversidade. Foi justamente a providência de Deus nesse momento de isolamento na vida de Elias. Pé de zimbro,
Não se sabe por que tinha um pé de zimbro no deserto. A gente sabe que, embora sendo natural naquela região, mas no deserto de Berseba não tinha muitos. Mas Elias encontrou um. E eu quero focar essa mensagem justamente no socorro de Deus para a vida de Elias. E o primeiro ponto que eu quero falar está justamente no verso 5, quando o texto diz assim: deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. Eu quero parar um pouquinho aqui na palavra levanta-te. Levantar é um ato de um momento de atitude, é tomar uma atitude. Ninguém levanta apenas por levantar. Para mim, se eu estiver deitado, dormindo, para me levantar, eu tenho que ter um motivo. Não tem como você, eu estou dormindo, vou levantar, mas não tenho nada, não tem perspectiva. Então o ato de levantar, né, já nos mostra atitude. E vale lembrar também, como curiosidade, que a palavra levantar, ela aparece na Bíblia 669 vezes. E em muitas ocasiões, quando Deus quis falar com o homem, a primeira palavra que ele diz é levanta-te. Eu até anotei aqui, Ezequiel capítulo 2, versos 1 e 2, a Bíblia diz que Ezequiel estava sentado junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, e Deus veio a ele e disse assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, levanta-te. Tem uma outra versão que diz assim: levanta-te, filho do homem, porque eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que o Espírito entrou em Ezequiel e o colocou de pé, e ouvia a voz de Deus que falava com ele. Então o ato de levantar é uma atitude, é uma tomada de posição, é uma postura. E Elias, deitado, dormindo debaixo do pé de zimbro, desanimado, frustrado, Elias estava praticamente deprimido, talvez querendo mesmo a morte, talvez apavorado por causa da ameaça. Eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer: nós vivemos uma época em que muitos estão apavorados em casa, com medo de sair diante da ameaça que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, últimos meses. E Elias talvez estava apreensivo por causa da ameaça de Jezabel. Mas preste bem atenção, a postura do anjo ao chegar para Elias foi justamente dizer: levanta-te. Primeiro passo, levanta-te. E eu já quero liberar uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus, ele diz para você nessa noite: levanta-te. Levanta-te da sua angústia, levanta-te da tua aflição. Eu quero até lembrar no capítulo 9 do livro de Esdras, verso 5, depois de estar apavorado, atônito, assentou atônito. No verso 5, Esdras diz assim: mas perto do sacrifício da tarde, me levantei e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Então a minha palavra para você nessa noite é: levanta-te da tua aflição, levanta-te da tua angústia, levanta do teu sofrimento, levanta da tua incerteza, coloque-te de pé, tome uma atitude. Deus, ele quer falar contigo nessa noite. Eu quero lembrar também no livro do Miqueias, no capítulo 2, verso 10, muitas vezes diante da adversidade a gente pensa: eu acho que o meu tempo está chegando, eu acho que a minha vida está no fim. Aí começamos a justificar: eu já fiz muito para Deus, eu já trabalhei muito, já fiz isso ou aquilo, então eu estou esperando Jesus me chamar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto a vida há esperança, enquanto você está de pé, tem trabalho por fazer. Miqueias, no capítulo 2, verso 10, diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Só quero usar a parte A. Não é aqui o vosso descanso. Você está de idade, está cansado, tem enfermidade,
mas você pode se levantar e clamar a Deus por aqueles que estão passando por necessidade. Você pode interceder pela sua família, você pode, em meio à angústia, se levantar e apresentar-se diante de Deus. Então, o primeiro ato aqui do texto diz: levanta-te. A segunda coisa que eu quero destacar, que o anjo, depois que ele disse levanta-te, ele diz: e come. Por quê? Elias tinha andado um dia todo. Se você olhar pelo texto, ele entrou para dentro do deserto, caminho de um dia. Imagina só você caminhando de 6 da manhã às 6 da tarde, que o dia em Israel era contado assim, era do nascer do sol ao poente do sol. Pensa em alguém andando o dia inteiro, sem comida e sem água. Elias estava fraco, porque quando nós não nos alimentamos, nosso corpo fica enfraquecido, nosso corpo fica debilitado. E o anjo diz: levanta-te, tomar a postura, até porque não dá para comer deitado, né? Só come deitado quem está lá no hospital, via sonda, né? E outros recursos mais que a medicina usa, via soro, né? Mas então, para se alimentar, primeiro tem que se levantar. E Elias, e o anjo disse para Elias assim: ó, levanta e come, né? Comer, alimentação, fortalecimento, renovo. Eu quero lembrar que todas as vezes que nós passamos do horário de comer, geralmente a nossa carne fica debilitada, a nossa estrutura física sente, por que não dizer as nossas pernas ficam trementes, ficam bambas, né? E Elias estava nessa condição, embora tenha dormido, mas estava com fome um dia todo caminhando. E detalhe, era no deserto, um local de sol, né? Sem comida e sem água. Mas por que eu estou dizendo isso? Come, alimentação, porque a Bíblia fala para nós, em Provérbios, eu quero até ler com você esse texto, para nós não fugirmos de nenhum detalhe desse texto. Provérbios capítulo 4, verso 20 ao 22, preste bem atenção, estou falando de alimento, e verso 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o seu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Por que guardar a palavra como alimento? Verso 22 diz: porque são vida para os que acham, para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Aí eu volto lá no texto, preste bem atenção, o anjo ele trouxe pão e água, pão cozido na brasa e uma botija de água. Pão simboliza a palavra. Jesus ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, a água representa pureza, lavagem, né, purificação. A água também simboliza saúde para a nossa alma. Elias ele estava com o coração contrito, coração magoado, triste, ansioso diante da sua situação. Talvez eu esteja nessa noite falando para alguém que está nessa condição, mas deixa eu te informar, a palavra de Deus é saúde para o seu corpo, a palavra de Deus é vida para aqueles que a acham e as acham. E nesta noite você tem o privilégio de ter uma palavra da parte de Deus entrando no seu lar,
via uma rede social, uma palavra vinda da parte de Deus para o seu coração, para alimentar você. Entenda, o alimento que veio para Elias foi pão e água. Pão, palavra; água sacia a sede da alma, água fortalece, água purifica. Deixa nessa noite essa palavra entrar no teu coração, fortalecer o seu corpo físico, fortalecer a sua alma, e essa palavra também refrigerar a sua alma nessa noite. Glória a Deus. Agora, para me receber a palavra, eu tenho que desejar. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito. Todos nós sabemos da história de Davi. Lá no capítulo 19 de 2 Samuel, Davi enfrentou muitas guerras, enfrentou muitos problemas, e algumas pessoas o socorreram em momentos difíceis. E a Bíblia diz que tinha um homem por nome de Barzilai, morador de Rogelim, um gileadita, que socorreu Davi uma certa ocasião, diante de uma luta. E mais tarde, Davi, já estabilizado, tranquilo, em paz, ele convida Barzilai para ir viver no palácio, para ser alimentado, assim como ele fez com Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonathan. Porém, o que me chama a atenção foi a falta de desejo de Barzilai. Me chama a atenção, eu quero destacar o versículo 35 do capítulo 19 de 2 Samuel, como diz assim: da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Olha a condição que chegou Barzilai. Recebeu uma oferta do rei para morar no palácio, para viver do lado do rei, para ser alimentado pelo rei. E ele, diante da sua idade, ele imaginou assim: eu já não consigo mais nem discernir entre o bom e o mal, o bem e o mal. Eu não tenho mais prazer, não tenho mais gosto no que comer ou beber. Eu não posso nem ouvir mais a voz dos cantores e cantoras. Se eu for, eu serei pesado ao rei. Por que eu farei isso? Aí eu aprendo algumas lições aqui nesse texto, baseado naquilo que nós estamos falando sobre comida. Você já notou quando você está enfermo, que toda a alimentação tem o mesmo gosto? Ou às vezes não tem gosto nenhum? Que dificuldade! Às vezes você está acostumado a tomar um bom café, mas o café fica sem gosto. Aí você toma um copo d'água, parece que está no mesmo gosto do café. O que acontece? Você não consegue se alimentar. Aí você enfraquece, emagrece, fica debilitado. Agora pensa isso no lado espiritual. Perdeu o discernimento entre o bem e o mal. Não ter gosto em se alimentar na palavra. Nós falamos aqui que a palavra é vida para aquele que acham e saúde para o corpo. Agora imagina uma pessoa que não tem mais gosto em se alimentar da palavra, não consegue mais ouvir um louvor. Pastor, mas será que tem crente dessa forma? Tem muitos. Tem muitos que talvez estão na quarentena em casa e não ouvem um louvor, não tiram um período para ler a palavra de Deus. O que é isso? Está debilitado, precisa de comida, precisa de tomar uma atitude, de se levantar e se alimentar. Precisamos discernir bem. A Bíblia diz que o homem natural não discerne
as coisas do Espírito, porque elas que não conseguem compreender as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Então entenda só, o anjo disse: come. Agora eu vou clarear para você o porquê que eu estou dizendo isso. Porque Elias, ele levantou, comeu e tornou a se deitar. Aí eu quero colocar, ou seja, exemplificar naquela pessoa, naquele crente, que ouve a palavra, mas a palavra passa direto, entra no ouvido e sai lá no outro, sem descer ao coração. Porque quando a palavra desce ao nosso coração, sobe no nosso intelecto, ela produz algo, ela faz algo para nós. Entendeu? Então Elias, ele comeu, bebeu, mas no terceiro tópico que eu quero falar, ele tornou a se deitar, ou seja, estava desanimado, estava sem força, sem estrutura, sem condição, não conseguia se alimentar. É tipo aquela pessoa: eu vou comer, não tem um alimento bom, não tem problema não, eu como o que tem. É tipo assim: como eu não estou com paciência. Existem algumas pessoas que dizem: eu não estou com paciência para comer, fazer uma comida fresca, então vou comer esse restinho de ontem. Eu não estou com paciência de fazer um pão, eu vou comer esse pão velho. Eu vou esquentar esse pão velho e vou comer. É típico de alguém que comeu apenas por comer. Deixa eu te informar uma coisa: a palavra de Deus você não pode ler por ler. Você lê naturalmente um jornal, uma revista. A palavra você tem que ler se alimentando, comendo, absorvendo aquilo que está escrito, colocando em prática aquilo que nela está escrito. Eu quero entender o motivo de Elias ter comido e tornado a se deitar. Estava numa condição tão ruim, numa condição tão difícil, que a comida que o anjo trouxe não surtiu o efeito desejado. Parece que tem uma pergunta. Não, é uma colocação. A paz para todos. O jovem José, ele falou que a pessoa não consegue ouvir a palavra, não ouve o louvor, e assim, debilitado, acaba perdendo a sensibilidade do lado espiritual. Acredito que possa ser os principais sintomas de morte espiritual. Com certeza, muito bem colocado, José, Deus te abençoe. E voltando aqui ao assunto, tornou a se deitar, ou seja, a comida não surtiu efeito, que o certo, o correto, de quando a gente se alimenta, a tendência é a gente se fortalecer, ter as nossas energias renovadas, ter a nossa força revigorada. Por que não lembrar de Jônatan? Jônatan estava passando por um momento difícil, uma batalha travada, uma luta ferrenha. A Bíblia diz que Jônatan, ele pegou com a ponta da espada um favo de mel e levou ele à boca. E quando ele provou aquele favo de mel, ele teve as suas forças renovadas. Por que não lembrar de Sansão, no auge da sua força, quando ele clamou ao Senhor, lá em Enrancoré, que significa a fonte do que clama, e ele disse: morrerei eu de sede? E a Bíblia diz que a rocha se fendeu e deu água, e ele tomou aquela água e sentiu as suas forças renovadas. Porém Elias fez o percurso contrário, comeu, bebeu e tornou a se deitar. Pastor, mas o crente que está assim, o que a gente faz? A gente deixa ele para lá? A gente abandona ele? Talvez a tendência de alguns obreiros, de alguns crentes pseudos espirituais, falam assim: deixa ele para lá, quando ele quiser ele se levanta. Mas deixa eu te dar uma informação na Bíblia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5,
Eu quero até ler com você, para a gente não perder nenhum detalhe. Eu poderia citar, mas eu não quero perder nenhum detalhe dessa palavra. Capítulo 5, versículo 14. Olha o que Paulo diz para os crentes de Tessalônica. Ele diz assim, ó: todos nós sabemos que os crentes de Tessalônica eram amorosos, eram fortalecidos na palavra, eram pessoas que cresceram espiritualmente. Mas olha o que Paulo diz lá no versículo 14 do capítulo 5: rogamo-vos também, irmãos, preste bem atenção nisso, rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Deixa eu repetir esse texto é fantástico. Rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. É muito linda essa palavra, porque o mesmo Paulo, no capítulo 15 da carta aos Romanos, ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então a função de quem está forte é levantar o fraco, não chegar e abandonar. Alguém poderia ter dito: Elias foi negligente, recebeu uma visita de um anjo, comeu, bebeu e tornou a se deitar, continuou acomodado, deixa ele morrer debaixo do pé de zimbro. Mas o texto diz para nós isso, né? Que devemos consolar, confortar, admoestar e ser paciente para com todos. Fala, minha filha. A irmã Rosana Brito, ela fala, né, que Deus sempre envia algo novo, comida fresca. Amém. E o José, o jovem José, ele pergunta: pastor, essa falta de desejo pelas coisas espirituais pode ser aplicada à questão do início da apostasia? Com certeza, porque na medida que eu começo a me afastar de Deus, a tendência é perder o gosto, a tendência é substituir, né, o verdadeiro pelo falso, a tendência é olhar para as coisas do mundo, a tendência é deixar de fazer a vontade de Deus, a tendência é priorizar as coisas que não edificam, e isso para a apostasia é um pulo. Amém, José? Então, voltando aqui ao texto, Paulo diz aos Tessalonicenses, essa passagem linda que eu acabei de ler, mas eu quero citar ainda um outro versículo, porque em meio à adversidade existem as palavras de incentivo. Você não pode olhar para alguém que esteja passando por um momento de crise e estender uma crítica a ele. É necessário uma palavra de ânimo. Se você pegar a sua Bíblia aí, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, versos de 1 a 5, a gente fica meio assustado com aquilo que está escrito. A palavra veio a um moço e disse para o povo, e o texto diz no verso 3, se não me falha a memória, que Israel estava em grande angústia. Israel não tinha rei, não tinha sacerdote, né, que o ensinasse, e ficou sem o verdadeiro Deus. Porque quando o homem se afasta de Deus, automaticamente ele fica sem condição de falar com Deus. Quando o homem abandona a Deus, automaticamente o adversário coloca vergonha nele, para reconhecer que Deus continua com a mão estendida. O inimigo faz isso. Quem sabe eu esteja falando para alguém que se afastou de Deus, e o inimigo está te dizendo que você não deve voltar, porque você não é mais útil para Deus. Mentira do inimigo. Levanta-te do seu marasmo e venha para os pés do Senhor, porque as mãos dele estão estendidas para te sustentar.
E naquela ocasião, Israel estava em grande angústia. O texto diz que não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía. Aí eu abro um outro parênteses. Quando a pessoa está debilitado, a primeira coisa que falta é paz. Quando ele está se afastando de Deus, a primeira coisa que falta é paz. Porque a paz de Deus, ela nos sustenta, ela nos mantém perto de Deus. E Israel estava nessa condição. Só que o texto diz, no verso 6, que no 5 e 6, que na sua angústia, eles buscavam a Deus, e o achavam, quando buscavam de todo o coração. Aí uma coisa interessante, mesmo que você esteja deitado, angustiado, sem estrutura para levantar, mas se você buscar a Deus, Deus te levanta, Deus te ajuda, você encontra. Aí eu quero citar o versículo de número 7, que diz assim: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos, ou seja, você sabe de alguém que está caído? Diga para ele esforçar. Você sabe de alguém que está morrendo? Estende a tua mão para levantá-lo. É muito mais fácil estender uma crítica, mas nessa noite eu te aconselho, vai a ele, estende a tua mão. Pastor, mas ele é culpado de tudo que ele está passando. Não interessa, deixa Deus te usar para levantá-lo, deixa Deus te usar para fortalecê-lo, deixa Deus te usar para abençoá-lo. Certamente Deus vai usar, porque Deus, ele gosta de pessoas disponíveis. E quantos não querem ouvir uma palavra? Esforça-te, Deus é contigo. Eu gosto muito de Isaías 41:6, que diz: um ou outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Eu vejo que o maior companheiro, o maior, o superior, o mais poderoso, o mais potente, o grande, disse para Josué: esforça-te. Ele poderia ter dito: fique tranquilo, Josué, que eu entrego tudo nas tuas mãos. Mas ele diz: esforça-te. Então, quanto a vós, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a sua obra tem uma recompensa. Aí sim, eu passo aqui para o tópico de número 4. Quando aconteceu algo diferente, está no versículo de número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. Agora não foi apenas, uma coisa normal. Agora não foi um anjo mensageiro. O texto diz bem claro: o anjo do Senhor. Volto a dizer, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento a respeito do o anjo do Senhor, quando é um anjo normal, diz um anjo da parte de Deus, um anjo enviado por Deus. Mas quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, é a pessoa teofânica de Cristo, é a manifestação do Cristo que seria revelado lá nos evangelhos, seria tornado em carne e manifestado entre nós, como a Bíblia diz em Isaías: o Deus conosco, o Emanuel. E esse anjo do Senhor veio a ele e tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. Só que nessa hora a comida fez um efeito diferente. Eu quero entender que Elias sofreu um certo impacto. Quero entender que o anjo do Senhor era totalmente diferente do primeiro. Era totalmente diferente. Quero entender que ele sofreu um impacto, porque ele levantou e comeu, Daqui a pouco eu vou falar mais uma coisa sobre isso, mas eu quero citar alguns versículos para a nossa meditação, Jeremias, capítulo 15, eu quero ler com você.
Eu estou hoje bem tranquilo, estou lendo alguns textos, poderia citar de cor, pela infinita misericórdia de Deus, mas eu estou lendo com você justamente para que você entenda bem, de fazer bem detalhado, que o estudo da palavra tem que ser assim, tem que ser de fácil compreensão. Jeremias capítulo 15, verso 16, olha só que coisa interessante: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Deixa eu repetir com você esse texto. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu quero meditar com você sobre essa palavra. Elias, quando ele comeu a segunda vez, quando foi visitado pelo anjo do Senhor, Elias comeu e bebeu, ele se sentiu renovado, revigorado, fortalecido, até porque, quando o texto diz levanta-te e come a segunda vez, veio com uma ordem, veio com uma palavra, veio com uma direção. Agora Elias, que estava inerte, pedindo a morte, deitado debaixo de um pé de zimbro, que tinha comido e voltado a se deitar, ele agora recebeu um renovo, recebeu uma ordem, recebeu um incentivo. Está no tópico seguinte, quando o texto diz assim: porque muito comprido te será o caminho, muito comprido te será a trajetória. É como se o anjo do Senhor falasse para ele: a sua carreira, Elias, não terminou. O seu combate ainda não é o final, não é o último. O seu tempo ainda não terminou. Existe um caminho a ser percorrido. Mas antes de falar sobre isso, eu quero voltar num exemplo de fé, num exemplo de perseverança, num exemplo de altruísmo de alguém que servia a Deus, de alguém que perseverou, de alguém que esperou a sua recompensa, de alguém que não parou no meio do caminho, de alguém que, se tiver achado um pé de zimbro, passou de largo. Capítulo 14 de Josué, verso 9 em diante, fala de Caleb, que foi o único, justamente com Josué, ou juntamente com Josué, fez parte da única dupla de homens que saíram na maior idade do Egito, que tomaram posse da terra prometida, que alcançaram a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. E no versículo 9 do capítulo 14 está escrito assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Olha que coisa fantástica. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que eu já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para entrar
e para sair. Eu acho fantástica essa palavra, que tinha passado 45 anos. Caleb estava em Cades Barneia, quando Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã. E Caleb, juntamente com Josué, falou o que sentia no coração, deu uma palavra de ânimo diante de 10 pessoas que difamaram a terra. E a Bíblia diz para nós que naquele dia Moisés ele falou as palavras do Senhor, dizendo que o lugar que eles tinham colocado a planta dos pés seria deles. E passaram 45 anos e Caleb não perdeu a esperança, não perdeu o ânimo, não perdeu a força, não perdeu o vigor. Aí eu recebo uma liberdade espiritual para dizer você nessa noite: você está recebendo um alimento fresco, um alimento da parte de Deus. Então come à vontade, sinta as suas forças renovadas, porque muito longo te será o caminho, muito comprido te será o caminho. Existe uma trajetória para você percorrer, existe um momento. Deixa eu dizer uma coisa, eu recebo liberdade do Espírito Santo para falar nesse momento. Você que está em casa à beira de uma depressão, você que está em casa pensando em desistir, talvez pensando até em acabar com a sua vida, Deus fala contigo nessa noite. Levanta-te e come, aproveita que está sendo servido um alimento fresco para a sua vida nessa noite. Come o que achares, fique à vontade, a mesa está posta. O cardápio é variado, então sinta as suas forças renovadas nessa noite. Recebe da parte de Deus esse alimento. Levanta da sua aflição, levanta do seu marasmo. Para de pensar que você é insignificante. Deus está falando com você nessa hora. Para de pensar que você não tem jeito. Para de pensar que você é pobre, que você é necessitado, que você não tem valor. Deus te valoriza. É por isso que está me usando nesta noite, para trazer esse alimento, trazer essa palavra para a sua vida. Muito longo te será o caminho. Seja edificado por essa palavra, seja renovado por essa palavra, seja fortalecido. O texto diz, meus queridos, logo em seguida, o anjo diz: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Aí eu entro no quinto tópico dessa palavra, já partindo para o encerramento, partindo para o final, buscando já uma breve conclusão nesta reflexão. Quando o texto diz: muito comprido te será o caminho, Deus estava falando com Elias através do anjo do Senhor. A palavra foi essa: você se alimenta, você come, bebe, levanta-te e caminha, prossiga, muito comprido te será o caminho, muito comprido te será a caminhada. O que eu acho mais interessante nesse texto, que mais tarde Jesus ele fala a respeito de caminhada. Eu sempre cito esse texto, né? Quando Jesus disse: importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte. Aleluia. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Eu volto em Miqueias 2:10: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esforça-te. Quero citar o último capítulo do livro de Esdras, quando o povo diz para ele: esforça-te e faz assim. A ti pertence esse negócio, a ti pertence essa obra. Então esforça-te, vá em frente, prossiga, levante a tua cabeça, levanta da sua aflição e prossiga. Eu quero citar alguns versículos para essa palavra. Eu quero lembrar um clássico
Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Eu gosto muito desse texto, porque Deus ele lembrou Israel algumas coisas. Deus ele fez Israel entender algumas coisas. Eu quero ler com você, para que você absorva tudo que vai ser falado. Começa aí no verso 2, acompanhe comigo, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber, o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O sentido da palavra humilhar aqui nesse texto é provar, no original é provar, para saber o que estava no seu coração. No verso 3 diz assim: te humilhou, ou seja, te provou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas do que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: com o alimento material fortalece o seu corpo, mas o que vai fortalecer a tua alma é o que vem da boca de Deus, é a palavra direcionada da parte de Deus, é aquilo que vem da parte de Deus. Talvez você está sendo provado, talvez você está sendo, Deus quer ver o que está no teu coração. Então aproveite nessa noite, abre a tua boca, se alimenta, come essa palavra, dá de comer as suas entranhas, seja renovado através desse alimento, seja fortalecido para a glória do nome do Senhor. Eu quero citar para você ainda o Salmo 119 e o versículo de número 103. Hoje eu estou com bastante paciência, estou lendo os textos para a gente não perder nenhum detalhe. O verso de número 103 do Salmo 119, que fala sobre a excelência da palavra de Deus, em todos os seus 176 versículos, fala sobre a excelência da palavra de Deus. Verso 103 diz assim: ó quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Repetindo o texto: ó quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus na alma amargurada, ela funciona como mel, o mel que adoça, o mel que tira a amargura, o mel que tira a angústia. Essa palavra, ela fortalece, essa palavra, ela renova. E o salmista diz assim: olha, ó quão doce são as tuas palavras ao meu paladar. Quem sabe eu esteja falando para alguém que esteja em amargura, alguém que esteja amargurado, talvez como Ana, que disse para o sacerdote: eu sou uma mulher amargurada de espírito, do meu desgosto eu tenho colocado diante de Deus, tenho derramado a minha alma diante do Senhor. E o sacerdote, embora sem muita visão, ele ainda recebeu uma palavra da parte de Deus e disse: vai em paz, e Deus conceda o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais triste, e mais à frente o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu e teve um filho. Quem sabe você esteja com a alma amargurada, quem sabe que você esteja com o coração contrito,
nessa noite, deixa essa palavra entrar no teu coração. Ela vai produzir um sabor, ela vai produzir uma doçura, e ela vai te fortalecer e vai te levantar. Deixa eu falar contigo também a respeito de Hebreus, capítulo 5, e o verso 17. É um texto que eu gosto bastante também, quando o escritor ele fala uma coisa fantástica. Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz assim o texto, eu disse 17, mas não é, o versículo 14, o texto diz assim para nós, vou pegar o versículo 13, para você entender, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só que coisa interessante, deixa eu parar aqui. Talvez você ainda não se formou, talvez você ainda não cresceu, talvez você ainda não adquiriu a maturidade espiritual. Eu convido você a cumprir aquilo que está no versículo 2 do capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro. Desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Mas eu quero citar para você o verso 14 aqui, porque o texto diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Deixa eu te explicar isso aqui. A primeira vez, Elias comeu e bebeu e tornou a se deitar, ou seja, não teve o discernimento do porquê daquele alimento. Comeu como uma coisa qualquer, comeu como algo normal. A segunda vez, quando o anjo do Senhor falou com ele entendeu o propósito e se levantou. Aí cumpre essa palavra, aquele é o mantimento sólido para os perfeitos, ou seja, quando o texto aqui em Hebreus fala sobre perfeito, não está falando de perfeição humana, está falando de estrutura. O alimento sólido é para aquele que já se formou, é para aquele que já cresceu, é para aquele que já teve experiência, é para aquele que conhece a Deus, só está passando por um momento de crise. Pastor, mas quem conhece a Deus passa por um momento de crise? Passa. Quem conhece a Deus tem momento de certeza. Quem conhece a Deus tem momentos de fraqueza. Nenhum de nós tem a capacidade de viver nessa terra sem sentir desânimo, sem sentir cansaço físico, sem sentir desânimo espiritual. Mas o texto diz, quem conhece a Deus, ele tem estrutura, embora passando por um momento de crise, ele já tem em razão do costume, ou seja, que costume? Em razão da prática, da presença de Deus, de orar a Deus, de estudar a Bíblia, ele tem os seus sentidos exercitados, ele consegue discernir tanto entre o bem quanto o mal. E a segunda vez que Elias comeu e bebeu, ele teve discernimento, ele entendeu o propósito, o projeto. E eu passo aqui para o quinto tópico, quando o anjo disse para ele, porque muito comprido te será o caminho. E ele entendeu o propósito. E o texto diz que com a força, já partindo para o encerramento, o texto diz que ele levantou, verso 8, comeu, bebeu, olha só, se levantou, comeu e bebeu. Deixa eu parar aqui. Levantou, comeu e bebeu. Ou seja, ele comeu agora discernindo o que estava comendo. Ele entendeu o propósito. Ele foi verdadeiramente alimentado. Foi verdadeiramente fortalecido. E o texto diz, com a força
daquela comida, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu quero falar sobre isso? 40 dias, por que não foi 38? Por que não foi 45? Por que não foi 30? Por que não foi apenas 28 dias? O texto diz 40 dias e 40 noites. Eu aprendo uma coisa interessante, que a Bíblia, sempre que quer começar um novo ciclo, fala do número 40. É só a gente pensar um pouquinho. Moisés ficou no Egito 40 anos estudando, fugiu para a terra de Midian, ficou 40 anos como fugitivo, voltou para tirar o povo e durante 40 anos caminhou no deserto. Glória a Deus. Então o número 40 é o número da novidade. Poderemos dizer que é o número do novo de Deus. Sempre que Deus quer fazer algo, diferente, a Bíblia nos mostra o número 40. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Engraçado, meus queridos, deixa eu recapitular com os irmãos. Elias abandonou o seu moço, entrou no deserto caminho de um dia, deitou debaixo do pé de zimbro, pediu a morte. Um anjo trouxe para ele pão e água. Ele levantou, comeu e tornou a se deitar. Segunda vez, o anjo do Senhor veio até Elias, trazendo pão e água, e disse para ele: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Agora, com a força da comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites, e agora ele vai até Horebe. Horebe era o que? Era o monte de Deus, era o monte das manifestações de Deus. Olha só, a progressão de alguém que ouve a voz de Deus, a progressão de alguém que levanta do seu marasmo e segue a diretriz de Deus. Um anjo, o anjo do Senhor, e agora estava em Horebe, o monte de Deus. Embora Elias tenha ido para dentro de uma caverna, mas ali não foi um anjo que veio falar com Elias, não foi o anjo do Senhor, que era a pessoa teofânica de Cristo, mas quem foi que veio falar com Elias? O próprio Deus. O texto diz para nós, meus queridos, que Deus vem até Elias e pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele diz: eu tenho sido zeloso pela sua obra. Os filhos de Israel romperam o teu concerto, desviaram, mataram os seus profetas, e só eu fiquei e agora busco a minha vida. Só que o texto diz que aconteceu algumas coisas interessantes. Um vento forte, mas Deus não estava no vento. Um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois aconteceu um fogo, mas Deus não estava no fogo. E de repente veio uma voz delicada do próprio Deus, o Senhor. A Bíblia diz o Senhor. Uma voz à entrada da caverna, uma voz delicada, depois do fogo. Deixa eu te dizer uma coisa interessante, eu recebi aqui agora e vou compartilhar com você. Às vezes no barulho você não escuta a voz de Deus. Às vezes no vento você não consegue escutar a voz de Deus. Às vezes no terremoto você não consegue escutar a voz de Deus. Às vezes no meio do fogo
você não consegue entender e escutar a voz de Deus. Mas só que depois, uma voz mansa e delicada, e pergunta de novo: o que fazes aqui, Elias? E Elias, com o rosto envolto, envolto a sua capa, chegou à entrada da caverna, e ele repete as mesmas coisas: eu tenho sido extremamente ou extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e agora buscam minha vida para me atirarem. Deixa eu te dizer uma coisa: depois do discernimento, depois do alimento, vem a experiência com Deus. Aleluia. Depois de ouvir um anjo, depois de ouvir o anjo do Senhor, depois de caminhar 40 dias, chega o novo de Deus. Quem sabe você já está no 38º dia e está pensando em parar, está pensando em desistir. Caminha mais 2 dias, está perto de chegar o novo de Deus na sua vida. E o texto diz que ele ouviu a voz de Deus, e Deus disse para ele algumas coisas. Eu não quero entrar por esse detalhe, eu poderia até citar, devido ao tempo que ainda temos. Deus disse para ele, uma coisa interessante, eu gosto muito dessa passagem. O Senhor me disse: volta pelo caminho para o deserto de Damasco, unge a Azael como rei da Síria, unge a Jeú, filho de Ninsi, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás a profeta em seu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas aí o interessante, que Deus diz assim: eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aí eu aprendo uma lição interessante. A depressão, a angústia, a mágoa, a tristeza faz até a gente pensar que está sozinho. Elias estava numa condição tão difícil que ele não conseguiu perceber que tinha 7.000 profetas que talvez poderiam interceder por ele, talvez poderia ajudá-lo, talvez poderia superá-lo, ajudar a superar o obstáculo, ajudar a vencer o problema, talvez pudesse te dar uma palavra de incentivo para ele vencer as ameaças de Jezabel. Mas Deus sempre levanta alguém, e eu quero dizer para os irmãos que talvez nesse tempo Deus levantou esse humilde servo para te trazer essa palavra. Talvez nessa hora Deus levantou esse humilde servo para dizer para você que você é importante, que a sua vida tem valor, que Deus tem um propósito na sua vida, que a sua caminhada não terminou, que muito comprido ainda te será o teu caminho, que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus ainda tem algo para você fazer. Recebe essa palavra no nome de Jesus Cristo. Seja fortalecido através dessa palavra. Seja renovado. E eu começo a encerrar dizendo a força da comida. Salmo 119, versículo 116, diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Não me deixes envergonhado da minha esperança. Encontra refúgio na palavra, encontra fortalecimento na palavra, encontra renovo na palavra. Seja vivificado pela palavra. Sinta as suas forças renovadas através dessa palavra, Seja
vivificado, sustentado, fortalecido, tenha a sua esperança renovada através dessa palavra. Encerrando, Tiago capítulo 4, versos 7 e 8, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalte. Eu quero ler com você esse texto. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Eu desejo, eu sinto a necessidade de repetir essa palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu paro aqui dizendo: sujeite-se a Deus, esteja debaixo da orientação de Deus, esteja debaixo da direção de Deus, debaixo do poder, do propósito, da autoridade, da unção de Deus. E a segunda parte diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir o diabo, pastor? É estar fortalecido na palavra, para dizer não quando ele te oferece algo fácil, para dizer não quando ele quer minar a tua estrutura, para dizer não quando ele quer falar para você, quando ele quer te tentar a ponto de você abandonar a Deus, quando ele quer incitar você a murmurar contra Deus, quando ele quer incitar você a se levantar contra o seu irmão, quando ele quer incitar você a menosprezar o seu irmão, quando ele quer mostrar para você que você é superior ao seu irmão. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Eu encerro esse estudo dizendo aqui o verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Só nesse versículo daria para falarmos meia hora. Chegai-vos a Deus. Coisa interessante, importante e indizível estar perto de Deus. Chegar a Deus é ter intimidade. Chegar a Deus é ter comunhão. Chegar a Deus é ser submisso a Ele. Chegar a Deus é submeter-se à vontade dEle. Chegar a Deus é estar um passo atrás dEle, é andar na direção dEle, é dizer como Moisés disse: se tu não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegar-se a Deus é dizer como Jó no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, ou na outra versão pode ser frustrados. Eu falei de coisa que eu não conhecia, mas agora peço-te, eu te pergunto e tu me ensinas. Chegar-se a Deus é isso, é dizer para Deus: Senhor, eu me sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, para que o teu poder habite em mim, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Chegar-se a Deus é dizer para Ele: Senhor, me sustenta. Aleluia. Diante da angústia. Chegar-se a Deus é falar para Ele: Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. Chegar diante de Deus é falar, chegar-se a Deus é dizer: em tudo estou instruído, eu sei padecer necessidade, sei ter abundância, sei ter fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Chegar-se a Deus
é dizer, como Paulo disse no final da carreira: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Permita adaptar essa palavra, não somente a mim, mas todos aqueles que se chegam a Ele. A Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegar-se a Deus é dizer, como Paulo disse no verso 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Chegar-se a Deus é dizer: mas o Senhor esteve comigo, fiquei livre da boca dos leões. Glória ao nome do Senhor para sempre. Glória ao nome do Senhor para sempre. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, para sempre. Limpai as mãos, pecadores. Por que o termo pecadores? Tiago estava falando para a igreja, para crentes, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos e desejamos a cada dia nos purificar. Precisamos nos purificar a cada dia, precisamos limpar as nossas mãos, limpar as nossas mentes, como está na parte seguinte do versículo: vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Eu encerro essa palavra dizendo: vós de duplo pensamento, vós de duplo propósito, purificai o vosso coração. Vós de duplo ânimo, sai de cima do muro e procura fazer a vontade de Deus. Limpe as suas mãos, pecadores. Limpe as suas mãos. Esteja diante de Deus. Purifique o seu coração. Tire a duplicidade. Tire a duplicidade. O salmista diz: aborreço a duplicidade, porque quem está em dois pensamentos não decidiu. Quem está em duplo ânimo ainda não conseguiu escolher o que quer. E a Bíblia diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. A parte B do capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Essa palavra que Deus me deu, Deus colocou no meu coração para transmitir para você nessa noite. Isso, eu quero que você pegue essa palavra como um socorro de Deus para o seu momento de crise. Desculpem. Toma posse dessa palavra como um socorro de Deus para o seu momento de ansiedade. Toma posse dessa palavra como um socorro de Deus no teu momento de angústia. Toma posse dessa palavra como um socorro de Deus para o seu momento de depressão, seu momento de ansiedade, de incerteza e de preocupação. Recebe essa palavra da parte de Deus e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória ao nome do Senhor para sempre. A irmã Rosana Brito, ela diz que Deus fez o pastor Luiz Fernando ir para a congregação de São Leopoldo por causa da família, da vida dela, né? Como Deus é bom, né? E cuida dos seus. O José, ele falou: sujeitai-vos a Deus, sejamos obedientes. Né? A irmã Maria Dornelas fala que Deus continue abençoando suas vidas hoje e sempre, pastor. O irmão Adriel diz: a palavra alimenta, fortalece e encoraja. O irmão Paulo de Oliveira diz: sujeitar-se a Deus é se sujeitar à sua palavra. Né? A irmã Rosana Brito diz que o preço de uma vida é valiosa para Deus. Né? A irmã Amanda fala que Deus é fiel, mais uma vez abrindo a porta da palavra. Que Deus continue te abençoando, meu pastor. Irmão Jean fala: a palavra é o alimento para a nossa alma. Aleluia. Irmão Paulo fala que Deus continue derramando sobre o seu servo mais e mais da sua graça e poder.
Aleluia. Né? A irmã Cleia está nos assistindo, que Deus abençoe, fez aniversário essa semana, que Deus abençoe. Né? A irmã Angélica diz que palavra, isso nos importa. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Amém. A irmã Rosângela agradece a Deus por tudo, Deus, irmãos que oraram por ela e sua família, né? Ela está bem. Irmã, a jovem Stephanie pede oração pela família da irmã Neide a irmã Neide de Campo Grande, uma grande amiga da nossa família, pois ela perdeu suas 2 irmãs. Que Deus, venhamos orar, né? Para que Deus venha confortar o coração das irmãs, da irmã. Amém. E hoje, aniversário do pastor João Batista. Glória a Deus. Mais pedido de oração? Deixa eu ver aqui. O irmão Cirlei faz aniversário amanhã. E no sábado, a irmã Fátima Maria. E a irmã Maria Dornelas pede oração por ela e por sua família. Glória a Deus. Estaremos orando, né, por todos os pedidos de oração. E glória a Deus, Deus tem falado conosco. Eu posso dizer aos irmãos que eu estou saindo daqui, vou sair daqui edificado, fortalecido com esta palavra. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus hoje me fez despertar antes das 6 da manhã, com esta palavra no meu coração, com esse texto, e fiquei alguns minutos pensativos ainda na minha cama, e recebendo de Deus algo para transmitir à sua vida, e também para fortalecer a minha vida, que a palavra de Deus, ela é remédio para os nossos ossos, ela é saúde para aquele que as acha, né? É vigor para o nosso corpo, e a Bíblia diz que é um martelo que esmiuça a penha. Quem sabe essa palavra não alcançou alguém que ainda não aceitou a Cristo e foi quebrantado com essa palavra. Recebe Jesus nessa noite e certamente Ele vai fazer morada na sua vida, irá te abençoar de uma maneira especial. Nós iremos orar por todos nessa noite. Antes, vamos dar um bem-vindo, né, às irmãs Lenita e Jaqueline, que são as vizinhas da irmã Elisa. Bem-vindo, minhas irmãs, ao nosso culto, e domingo que vem tem mais. Amém, minha irmã. Deus abençoe, tá? Muito obrigado por ter estado conosco nesse período. Todos os irmãos que nos acompanharam nessa live, Deus sabe com que carinho a gente estuda, prepara, com o propósito, o único propósito de edificar a sua vida, de transmitir uma palavra alvissareira, uma mensagem vinda do trono da graça de Deus para o seu coração e para o meu coração também. Vamos orar nessa hora, apresentando todos os demais que estão enfermos. Eu quero aqui nessa live parabenizar pastor João Batista, meu concunhado e um grande amigo, posso dizer dessa forma, um grande amigo. Trabalhou muito aqui nessa congregação durante 11 anos aproximadamente, né? Hoje está na Assembleia de Deus de São Francisco, também dirigindo a congregação, está aniversariando hoje. Tive a oportunidade de falar com ele pela manhã. Mas João, recebe o meu abraço, tá? Recebe o meu abraço, nós te amamos, essa igreja que te ama, tá? Seja alcançado aí pelas ricas bênçãos da parte de Deus. E os demais aniversariantes, que a boa mão de Deus esteja também sustentando. Quero também, em público aqui, parabenizar meu amigo, pastor Valdemir Pinheiro, que aniversariou ontem, também tive o privilégio de falar com ele. Eu creio que ele deve estar até nos acompanhando nessa quinta, porque ele sempre, né, nos ouve. Recebe o meu abraço, minha filha. Recebe o meu abraço. Fui informado aqui que o pastor Alexandre também está nos ouvindo. Deus abençoe, meu amigo. Que Deus te fortaleça. Pastor Paulo César Maciel, que ligou para mim essa tarde, né, nós conversamos. Deus abençoe, pastor Paulo César, sua família.
que a boa mão de Deus venha estar estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Nós vamos orar pedindo a Deus, nesta hora a garganta já foi embora, mas vamos orar pedindo a Deus que te fortaleça, te sustente e te abençoe nesse dia. Amém, minha filha? Podemos orar? Glória a Deus. Amado e soberano Deus, Criador eterno, Senhor, nós te exaltamos. Esse momento, Pai, é momento de oração, é momento de intercessão, visto que hoje também nós temos o costume de fazer o trabalho de libertação. E eu quero nessa hora apresentar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão precisando de um socorro da tua parte. Quero apresentar o teu servo, pastor Paulo Carvalho, que está se recuperando em casa, juntamente com a missionária irmã Nilda, sua esposa. Pai querido, vá ao encontro do teu ungido, líder da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro e outros. Alcança ele com o teu favor, com a cura, com o milagre, e dá vitória ao teu servo. Quero apresentar o pastor Moisés Andrade e sua esposa, que está hospitalizado, e os demais que talvez me foge o nome, mas o Senhor sabe de tudo. Visita agora e ordena sobre eles a tua bênção. A irmã Patrícia aqui da nossa igreja, visita nessa hora também da saúde. Pai bendito, quero apresentar também os demais teus servos que pediram oração. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Vá ao encontro de cada vida e ordena sobre eles a tua bênção e fortalece. Quero apresentar os aniversariantes, irmã Fátima Maria, teu servo Cirlei, pastor Valdemir Pinheiro, que foi ontem, pastor João Batista, que é hoje. Deus, que o Senhor venha providenciar uma vitória especial para a vida dos teus servos, que o Senhor venha abençoá-los de uma maneira especial, que o Senhor venha, Senhor amado, entrar com providência nas suas causas, realizar os sonhos, agir, ó Deus, onde os teus servos não podem agir, e ordenar sobre eles a tua bênção. Abençoe a tua igreja aqui nesse lugar, cada membro dessa congregação, as igrejas aqui à nossa volta, cada ministério, Senhor. Abençoa, dá vitória, sustenta, fortalece. Continue abençoando o campo de Vila Tiradentes, pastor presidente, os vice-presidentes, os pastores auxiliares, cada dirigente de congregação. Quero apresentar em especial o pastor Luiz Fernando em São Leopoldo. Abençoe a obra missionária no estado do Espírito Santo e na Bahia. Dá vitória, Pai querido, cada um dos teus servos. Sustenta, fortalece e dá saúde, dá graça. Abençoe os teus filhos de uma maneira especial. Agora, Pai querido, quero também apresentar, ó Deus, o término desse trabalho. Recebe diante de ti como cheiro suave. Recebe diante de ti como cheiro agradável. Ó Deus, e abençoa o teu povo. Abençoe a tua igreja de um modo geral, Senhor. Abençoe também os profissionais da área da saúde, que me veio à memória agora. Irmã Cristiane, Pai querido, meu Senhor amado, toma nas tuas mãos, Senhor amado, cada um dos teus filhos. A irmã Fabiana, Senhor, a irmã Célia lá de Japeri, todos que trabalham na área da saúde, Senhor. Meu Senhor amado, que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha sustentar, Senhor. Livra, Senhor amado, desse vírus terrível e guarda esses profissionais, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, aqueles que trabalham dentro dos hospitais em outras funções. Quero apresentar o teu servo Flávio, o teu servo Marcos. Guarda ali naquele hospital, ali em Botafogo, e ajuda os teus filhos. Quero apresentar também, Senhor amado, essa família lá de Campo Grande que está enlutada. Meu Senhor amado, visita com o conforto, o consolo espiritual e ajuda por misericórdia. Deus, eu entrego diante de ti, Senhor amado, irmã Orlinda, a igreja ali na Rua da Justiça, o Ministério de Bento Ribeiro. Fortalece os filhos da tua serva e todos os demais que estão enlutados, ó Pai. Alcança com o conforto do céu, com o teu espírito, e renova as forças, fortalece
e ajuda por misericórdia. Agora, Pai, recebe esse trabalho diante de Ti como cheiro suave. Pai querido, que essa palavra venha alcançar os corações, venha fazer morada em nossa vida e nos levantar, Senhor, pois somos dependentes de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, entrego a minha família, Pai querido, de toda esta igreja, todo o corpo de obreiros. Abençoe os Teus servos e dê vitória. No nome de Jesus Cristo nós oramos e já Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um de nós e todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, que possa dizer junto comigo agora: amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.